Olá, juventude da Igreja Batista Esperança, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, suas famílias. O intuito desse vídeo é para nós darmos continuidade às aulas da IBD. Nós tivemos ali a primeira aula sobre oração no dia 13 de setembro e por conta das situações aí de pandemia, a escola bíblica foi novamente suspensa. Então, de alguma forma, nós vamos levar para vocês alguns vídeos para dar continuidade ao estudo sobre oração, tudo bem? Principalmente até porque nesse período, não que a oração não seja importante em outros, mas nesse momento é o que tem mais nos dado a oportunidade de orar ao Senhor, por conta até mesmo de estarmos mais reclusos, mais limitados em nossas casas até para exercer as atividades profissionais. Eu, por exemplo, estou trabalhando desde dia 18 de março de casa, já são 7 meses nesse regime de home office, algo que tem agregado muito no convívio familiar, a oportunidade de estar junto com a família nesse momento. E esse estudo da segunda aula fala justamente sobre uma mulher de oração, fala sobre Ana. Ana, o texto áureo dessa história está ali no primeiro livro de Samuel e fala do momento que ela passava querendo ter filhos e não os tendo. Ela era até então uma mulher estéril. E também naquela época era permitido ao homem ter matrimônio com mais de uma mulher. E seu marido Eucana, também casado com Penina ele teve vários filhos. E Ana, além de ser estéril, por conta dessa situação, ela era ironizada por Penina e muitas vezes até mesmo seu marido Eucana não percebia, se demonstrava insensível a essa condição dela, não percebendo a ironia de Eucana, não percebendo a tristeza de Ana por não ter filhos. E até mesmo o sacerdote ali, ele, no momento em que Ana está orando, e aí eu gostaria de destacar essa primeira oração, Ana sente uma dor que muitas mulheres no Velho Testamento sentiram. Nós temos aí Sara, Raquel e até mesmo no Novo Testamento a vida de Isabel, que deu à luz João, primo de Jesus. Mulheres estéreis que sentiam o sofrimento de não poder ter filhos. E ao mesmo tempo é possível que uma mulher alcance a plenitude espiritual, a plenitude profissional, a plenitude no matrimônio, mesmo sem ter filhos, mas é um direito legítimo de muitas mulheres quererem ter filhos. E na falta desses filhos, ainda passando por essa situação que ela viveu ali, sendo ironizada por a segunda esposa de seu marido, sendo às vezes até mesmo não contando com a sensibilidade dele, e também ele faz um mau juízo dela, porque ela está orando a Deus. A palavra de Deus diz que ela mexia os seus lábios, mas que não lhe saíam as palavras. E ele, quando a vê naquela condição, ele chega a questioná-la, como quem diz assim: você bebeu? Está bêbada? É o que você está fazendo. E na verdade ela estava orando a Deus. E quantas vezes nós oramos dessa forma? Como diz a palavra de Deus em Romanos 8:26, nós não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, dessa forma como Deus nos instrui na oração, muitas vezes nós aprendemos que a oração não precisa ser algo formatado, não precisa ter, como Jesus nos ensina a orar, a oração do Pai Nosso, bastante conhecida no meio cristão, mas às vezes nós nos chegamos a Deus em oração de forma que nós não conseguimos nos expressar. Imagine a dor dessa mulher, querendo ter filhos e não tendo, e ainda sendo humilhada, desprezada e até sendo alvo de insensibilidade, mau juízo de outras pessoas. Então, ali naquela oração de Ana, ela se quebranta diante do Senhor. Nós aprendemos, né, através dessa oração, que devemos orar a Deus dessa forma, de maneira aberta, sem muito protocolo, nos fazendo humilhados diante da poderosa mão de Deus para que Ele possa agir em nosso favor. E assim Ana o fez e prometeu o seu filho a Deus. E veio o seu filho ao mundo, Samuel.
e foi uma bênção na vida dela. E aí uma segunda oração de gratidão a Deus que Ana faz, entregando, inclusive consagrando o seu filho ao Senhor. Quão bom seria se todos nós pudéssemos consagrar os nossos filhos ao Senhor. Quão bom seria se nós pudéssemos ter os nossos filhos voltados diariamente para a obra do Senhor. E essa tem sido a minha oração como pai. Essa tem que ser a sua oração como um jovem cristão que pretende ter filhos, ou até mesmo pelos seus irmãos, ou até pela juventude da igreja, adolescência, as crianças da igreja, que elas cresçam em graça e sabedoria debaixo da poderosa mão de Deus, crescendo e fazendo tudo para o engrandecimento do reino de Deus nessa terra. Esse é o melhor caminho que as nossas crianças devem perseguir. E essa foi a oração de Ana em gratidão a Deus quando ela teve seu filho Samuel e o consagrou para ser sacerdote na casa do Senhor. Consagremos os nossos filhos ao Senhor. Oremos para que Deus possa nos dar sabedoria na criação deles e que nós possamos louvar e nos alegrar na presença de Deus, de tantas maravilhas que as nossas crianças, nossos adolescentes e vocês, jovens, farão, estão fazendo e farão para o reino de Deus, para o engrandecimento do reino de Deus. Passarão o céu e a terra, mas as palavras de Deus jamais passarão. Vocês, na força da sua juventude, da sua mocidade, empreguem todos os seus talentos para o crescimento do reino de Deus. Orem a Deus como fez Ana, se humilhando, sem protocolo, entregando a Deus todas as suas angústias, toda a sua necessidade. Deixa Deus, deixa Jesus Cristo tomar sobre ele o seu fardo. Toma o jugo de Deus, o jugo do Senhor Jesus, que é suave. É leve o fardo do Senhor. Entregue tudo nas mãos de Deus, porque Deus é poderoso para fazer milagres. É um Deus que dá filhos a estéril. É um Deus que concede vida aos improváveis. É um Deus que levanta o morto do monturo. E assim Ele faz na sua vida. Desde que você ore a Deus com sinceridade de coração. Desde que você entregue a sua vida a Deus e deixe Ele trabalhar na sua vida. Eu espero que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa ler esse capítulo de 1 Samuel, essas duas orações de Ana, num momento de extrema dificuldade, clamando a Deus para que ela pudesse ter filho, para que ela parasse de ser humilhada por conta dessa esterilidade, orando a ponto de que suas palavras eram incompreensíveis ao ser humano, mas eram compreensíveis a Deus. Tanto que Deus fez um milagre na vida. Ela engravidou, concebeu e entregou o seu filho ao Senhor para ser sacerdote na sua casa, que é a história de Samuel, que mais adiante nós estudaremos novamente. Deus abençoe sua vida. Oração de clamor, sem protocolo, oração de alegria e gratidão a Deus. Deus abençoe a sua vida. Juventude Esperança. Deus abençoe.